Teherã acordou com 3 explosões rasgando o centro da cidade. A fumaça engoliu o bairro de Pastur. Sirenes cortaram o ar de Isfahan. De Qom a Kermanshah, o solo tremeu. Não era um exercício, não era um alerta, era guerra. Caças saíram de porta-aviões posicionados no Mar Arábico. Bombardeiros americanos cruzaram espaços aéreos que o mundo ainda não sabia que seriam violados. Dezenas de alvos militares iranianos foram colocados na mira simultaneamente. O Corpo de Guardas da Revolução Islâmica, a Marinha do Irã, a indústria de mísseis que Teherã construiu por décadas, tudo entrou no raio de destruição de uma única manhã. E enquanto as bombas caíam, uma voz soou nas redes sociais do presidente dos Estados Unidos com uma mensagem que gelou o mundo inteiro. As bombas vão cair em todo lugar. O que aconteceu esta manhã não é apenas um ataque. É o evento que pode redesenhar as fronteiras do poder no mundo por uma geração inteira. E a pergunta que nenhum analista ainda consegue responder com certeza é: onde isso para? Saudações, companheiros. O que você acabou de ouvir aconteceu nesta última madrugada de sábado, 28 de fevereiro de 2026. Isso não é simulação. Isso está acontecendo agora. Para não ser pego de surpresa pelas próximas movimentações globais, inscreva-se no canal agora e fique em posição. Vamos ao campo. Porque o que está acontecendo no Oriente Médio neste momento não cabe em manchete. Cabe em livro de história. E você está assistindo ao primeiro capítulo sendo escrito em tempo real. Na madrugada desta manhã, os Estados Unidos lançaram um ataque em larga escala contra o Irã, em coordenação direta com Israel, após semanas de escalada retórica e fracasso total nas tentativas de negociação sobre o programa nuclear iraniano. O planejamento dessa operação ocorreu ao longo de vários meses e a data de lançamento foi definida com antecedência por altos oficiais das duas nações. Não foi um impulso, não foi uma reação emocional. Foi uma decisão calculada, fria, ensaiada centenas de vezes em salas fechadas antes de ser executada com precisão cirúrgica sobre o solo iraniano. Explosões foram registradas em pelo menos 5 cidades: Isfahan, Qom, Karaj, Kermanshah e a capital Teherã foram atingidas em sequência, como se um relógio invisível coordenasse cada detonação. Em Isfahan, o alvo era uma instalação subterrânea ligada ao enriquecimento de urânio. A estrutura foi atingida 2 vezes. A fumaça que subiu dali era densa e escura. O tipo que analistas de inteligência reconhecem nas imagens de satélite, sem precisar de legenda. Em Qom, cidade sagrada para os xiitas, as explosões interromperam as orações da madrugada. Em Kermanshah, o impacto foi tão intenso que moradores do lado iraquiano da fronteira também acordaram em pânico, sem entender o que estava acontecendo do outro lado da divisa. E no Mar Arábico, enquanto o Irã ardia, a cena era de outro planeta. Porta-aviões americanos com convéses iluminados como aeroportos às 3 da manhã. Caças decolando em sequência, um atrás do outro, carregando toneladas de armamento para alvos já marcados há semanas. Bombardeiros saindo de bases que Washington nunca confirmou publicamente e cruzando espaços aéreos de países que preferiram fingir que não viram nada. Porque nesse tipo de operação, a cumplicidade do silêncio vale tanto quanto qualquer tratado militar assinado. Os ataques dos Estados Unidos foram realizados por via aérea e marítima simultaneamente, a partir de uma frota que Washington havia montado na região nas últimas semanas, sob o pretexto de pressionar o Irã a um acordo diplomático. Era pressão, sim, mas não era só pressão, era posicionamento. Era o cheque antes do checkmate. Trump foi direto, sem rodeios. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele confirmou que grandes operações de combate estão em andamento e afirmou que a ação tem como objetivo prevenir que o Irã desenvolva uma arma nuclear. Prometeu devastar o aparato militar iraniano e abrir caminho para uma mudança de governo em Teherã, argumentando que o país havia recusado um acordo que teria evitado a guerra. E para os soldados iranianos, a mensagem foi uma escolha binária e brutal. Aqueles que se submetessem receberiam imunidade total. Caso contrário, enfrentariam a morte certa. Não havia meio termo. Não havia negociação na mesa. Havia apenas a escolha entre se render ou desaparecer. Netanyahu não ficou atrás. O primeiro-ministro israelense disse que as forças israelenses e norte-americanas lançaram um ataque para eliminar a ameaça existencial que o regime iraniano representa. E agradeceu ao grande amigo Donald Trump
por sua liderança histórica. Palavras que soam como script ensaiado. Mas bombas não são retórica. E os números que começam a surgir das primeiras avaliações de dano são concretos, pesados e irreversíveis. Autoridades de segurança israelenses afirmaram que um dos principais objetivos da primeira onda de ataques era neutralizar o maior número possível de líderes iranianos. Não apenas instalações, pessoas, tomadores de decisão, a cabeça da serpente, como dizem nos briefings militares. Há relatos não confirmados de uma tentativa de assassinato do próprio presidente iraniano, Massoud Pezeshkian. Enquanto o governo de Teherã não confirma nem desmente, ambulâncias foram vistas em grande número nos arredores da base militar de Narmak, em Teherã, após um míssil atingir a região com precisão cirúrgica. As imagens que circulam nas redes sociais mostram guardas correndo, veículos blindados em movimento e civis sendo empurrados para longe do perímetro. Algo aconteceu ali. O tamanho do que aconteceu, ainda não sabemos. O que ninguém esperava era a velocidade com que o espaço aéreo colapsou. Após o início da ofensiva, tanto Israel quanto o Irã anunciaram o fechamento imediato de seus espaços aéreos. Voos comerciais foram desviados em tempo real. Companhias aéreas cancelaram rotas. O Ministério da Saúde iraniano colocou todos os hospitais do país em alerta máximo, convocando médicos e enfermeiros de folga de volta ao trabalho com urgência. Nas ruas de Teherã, longas filas se formaram nos postos de gasolina ainda antes do amanhecer, com famílias empilhando malas nos carros, tentando deixar a capital antes que as rotas de saída fossem cortadas. Era o pânico organizado de quem já sabe que o pior ainda está por vir. Enquanto isso, nos bastidores do Golfo Pérsico, o teatro regional começou a pegar fogo de maneira que poucos analistas previram com essa velocidade. A base naval dos Estados Unidos no Bahrein foi atingida por mísseis balísticos. A base aérea de Al-Udeid, no Catar, que abriga mais de 10 mil militares americanos e é considerada o coração logístico da presença dos Estados Unidos no Oriente Médio, também entrou na linha de fogo. O Bahrein emitiu alerta imediato pedindo que todos os cidadãos buscassem abrigo. O Catar, pequeno país com influência desproporcional no tabuleiro regional, se viu de repente no centro de uma guerra que ninguém lhe pediu autorização para travar em seu quintal. Isso já aconteceu antes. Em dezembro de 1998, o presidente Bill Clinton ordenou a Operação Raposa do Deserto. 4 dias de bombardeios intensos contra o Iraque de Saddam Hussein, após Bagdá recusar a cooperação com inspetores nucleares da Organização das Nações Unidas. A operação foi rápida, cirúrgica e politicamente controversa. O mundo criticou. O Congresso americano investigou. E Saddam continuou no poder por mais 5 anos. A diferença fundamental entre aquele momento e este é simples e assustadora. O Iraque de Saddam não tinha mísseis balísticos com alcance para atingir bases americanas no Golfo. O Irã de hoje tem, e já usou. O que significa que essa guerra, diferente daquela, já tem 2 direções. Há também a variável do Líbano, que não pode ser ignorada. Ao mesmo tempo em que os ataques contra o Irã aconteciam, Israel atacou alvos no território libanês, ação confirmada pelo próprio exército israelense sem cerimônia. O Hezbollah, braço armado iraniano no Mediterrâneo, aliado de décadas de Teherã, está diretamente no tabuleiro. Se a organização decidir abrir uma segunda frente com força total, Israel passa a travar guerra simultaneamente em 2 flancos, ao norte com o Líbano e ao leste com o Irã. Uma situação que até os mais otimistas dentro do Estado-Maior israelense reconhecem como extraordinariamente perigosa. O que devemos observar nas próximas 48 horas é o seguinte. No plano militar, a questão central ainda sem resposta é se os ataques conseguiram neutralizar os sistemas de mísseis iranianos antes que fossem disparados em sua totalidade. Autoridades dos Estados Unidos descrevem dezenas de bombardeios lançados de bases e porta-aviões e afirmam esperar uma operação prolongada, com foco em destruir a capacidade bélica de Teherã de maneira permanente. Mas cada hora que passa sem silêncio nas sirenes israelenses é uma hora em que a contenção ainda não foi alcançada. E cada míssil que o Irã ainda consegue disparar é uma prova de que o programa não foi destruído por completo. No plano econômico, os olhos do mundo estão fixos no Estreito de Hormuz. Por esse corredor de água com menos de 60 quilômetros de largura,
passa cerca de 20% de todo o petróleo consumido no planeta todos os dias. O Irã ameaçou fechar o estreito em caso de ataque há anos, repetindo essa ameaça como um mantra em cada discurso de crise. Se isso se concretizar nas próximas horas, o preço do barril pode disparar de maneira que o mundo não via desde 2008. Isso não é análise abstrata. Isso significa combustível mais caro no posto da esquina, frete mais caro nas prateleiras do supermercado e inflação batendo na porta de todos os países, incluindo o Brasil, que importa derivados e sente cada tremor do mercado global de energia. No plano diplomático, o silêncio já diz mais do que qualquer declaração. A Rússia e a China ainda não se pronunciaram com clareza sobre os ataques desta manhã. Moscou e Pequim são os dois maiores parceiros estratégicos de Teherã. São os países que bloquearam sanções no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas por anos. São os países que forneceram tecnologia, recursos e respaldo político ao programa nuclear iraniano. Qualquer palavra dura desses dois atores transforma isso de uma guerra regional em uma crise entre as maiores potências do planeta. E há um detalhe que poucos notaram. O chanceler alemão Friedrich Merz disse publicamente nesta mesma semana que não tem certeza se a organização do Tratado do Atlântico Norte, em sua forma atual, ainda existirá daqui a 5 ou 10 anos. Uma frase assim, dita por um líder europeu neste momento específico, não é acidente. É um sinal. E quem sabe ler sinais entende o peso do que está sendo dito nas entrelinhas. E há uma pergunta que os analistas de inteligência fazem em silêncio, longe das câmeras. Onde estão os agentes iranianos fora do Irã agora? O programa de projeção de força de Teherã inclui células operacionais ativas em mais de 20 países. A resposta a esse ataque pode não vir apenas de mísseis no Golfo Pérsico. Pode vir de outro continente, de outra forma, em outro momento. Quando o mundo já tiver baixado a guarda e achado que o pior passou. Enquanto as potências falam em estabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. A cada movimento nesse tabuleiro surge um novo risco à vista. Aqui você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente. E se ainda não está inscrito, inscreva-se agora para não perder o próximo alerta.